Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. Eu queria que você fosse até o capítulo 42. É o último capítulo. É o último capítulo. Às vezes parece que a nossa luta não vai ter fim. Às vezes parece que a nossa prova não vai ter fim. Às vezes parece que a nossa luta, ela começa e não termina. Às vezes parece que a nossa vida acabou no capítulo 41, mas Deus tem um capítulo 42 para todos nós. Deus tem uma virada para você. Deus tem uma virada para você. Eu sei que você cansou um pouco pulando aqui, mas eu acho que você pode melhorar isso. Deus tem uma virada para você. Capítulo 42, versículo 10, apenas a parte A do versículo, que diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de... Não, agora você vai usar o teu nome. É o teu nome aí. E o Senhor virou o cativeiro do Igor. E o Senhor virou o cativeiro do Igor. E o Senhor virou o cativeiro do Igor. Quem acredita nisso? Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque essa atmosfera está tão tomada por Tua glória e presença. Eu sinto esse ambiente, Pai, propício para milagres, propício, Senhor, para acontecimentos sobrenaturais, em que a ciência não conseguirá, Pai, explicar, o homem não conseguirá quantificar, não há, Pai amado, como o homem tentar, Senhor, explicar isso, porque vai além do racional. O Senhor está fazendo coisas que só o Senhor pode e é capaz de fazer. Porque sempre que pensamos que é o fim, o Senhor diz não, é o começo ou é o meio. Esse não é o teu fim. Pai, eu creio que algo vai acontecer e vai fluir ainda mais neste lugar. Aumenta a tua presença aqui, aumenta a tua glória aqui neste lugar, Pai. Aumenta, não porque eu mereço, não porque essas pessoas merecem, mas porque o Senhor, Pai, tem um compromisso com a Tua palavra. E a Tua palavra que diz: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estarei presente. É a Tua palavra que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pai, não é porque nós merecemos, mas é porque a Tua palavra, Pai, diz: honra a Tua palavra, aumenta a Tua glória, aumenta a Tua unção neste lugar, Pai. Eu creio, Senhor, que nós estamos debaixo das Tuas mãos poderosas. Eu creio, Pai, que há uma mão que está nos sustentando, há uma mão que está nos colocando de pé, porque para estar, ó Pai, assim de pé só pode ser a Tua mão sobre nós. Obrigado por isso, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Alguém grite amém. E levante a sua mão e diga assim: a minha vida está debaixo das mãos de Deus. Aponta para alguém e diga assim: a tua vida está debaixo das mãos de Deus. Pode deixar a sua Bíblia sobre o banco e aplaudir o Senhor com toda a sua força antes de você sentar, e grite isso: a minha vida está debaixo da mão de Deus. Pode sentar. A mão de Deus é poderosa e ela está sobre nós. A mão de Deus é poderosa e ela nos sustenta. E quando eu digo que a mão de Deus é poderosa e ela está sobre mim, eu estou dizendo assim: a graça e o favor de Deus está sobre a tua vida. E o que vai te sustentar na jornada, na caminhada, é a graça e o favor de Deus. Porque pensamos que é na nossa força, na força da nossa perna, mas não. Tudo é pela força do Espírito Santo. Nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Quando me faltam forças, aí que
eu recebo a força de Deus, eu recebo a graça e a manifestação do favor dele. Então eu grito e quero gritar hoje para o mundo ouvir: a mão de Deus está sobre mim, a mão de Deus está sobre mim, a mão de Deus está me sustentando. Eu quero que os meus inimigos ouçam isso: a mão de Deus está me sustentando, a mão poderosa de Deus está sobre mim. Eu quero que esse espírito de miséria, eu quero que esse espírito de enfermidade, eu quero que esse demônio que quer destruir a minha vida, que ele ouça isso. Se você também quer, por favor, vai nessa. A mão de Deus, a mão poderosa de Deus está sobre mim. Eu estou nas mãos de Deus. Eu creio que há um cerco de favor e graça. Há um cerco, estamos cercados. Há um cerco, favor e graça. Há um cerco, favor e graça. Favor e graça. Estamos cercados. E não importa qual seja a necessidade, há favor e graça para você. Não importa em que momento você esteja da sua vida, em que lugar você esteja. Quando a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele está dizendo assim: a minha graça e o meu favor jamais faltará, em hipótese alguma, e não importa qual seja a circunstância, eu tenho favor e graça para você. Eu estou cercado, e você? Nós estamos cercados, e essa graça, esse favor é suficiente para me manter de pé. E se estou de pé por causa dessa graça e desse favor que nunca faltou na minha vida, e não faltará nem na minha vida e nem na tua vida, diga isso para alguém: jamais faltará sobre ti. O que nós não podemos é desprezar favor e graça. Mas será que alguém despreza? Sim, eu vou te explicar o porquê. Porque estar cercado de favor e graça não é sinônimo de que você não vai passar por tribulações, por desafios. Não é um sinônimo de que você terá vitória sem antes ter uma luta. Toda vitória, antes dela vem uma batalha, vem uma luta. Estar cercado de graça e favor não é não ter lutas, desafios, mas é saber que mesmo passando por eles, eu estarei seguro e confortável nos braços de El Shaddai. Porque a mão poderosa de Deus me sustentará. Quando Pedro estava andando sobre as águas, ele estava vendo aquilo, ele estava se maravilhando. Eu posso andar sobre as águas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso andar sobre as águas, mas em algum momento ele desfaleceu e afundou. E ele então pede: Jesus, salva-me. Quem estava próximo dele? A graça e o favor. O próprio Deus estende as mãos. A mão de El Shaddai, a mão que tudo sustenta, a mão que nos coloca de pé, estende-se para Pedro e diz: Pedro, vem. E então ele volta andando sobre as águas. Eu não sei em que momento da sua vida você perdeu a fé e você pensou que está tudo acabado. Hoje as mãos de El Shaddai se estenderá para você, pegará você da onde você caiu e você vai continuar caminhando sobre as águas. Eu não sei quem pode receber isso aplaudindo, fazendo algum movimento aqui. Aleluia. Jó era um homem íntegro, um homem fiel, um homem que se desviava do mal. Quando olhamos para Jó, nos vemos muito longe, muito aquém. Uau! Quem aqui sacrifica todos os dias pelo seu filho? Quem aqui anda em justiça, em retidão, todos os dias, sem se desviar? Porque da forma que Deus falou com Satanás, porque Satanás se apresentou junto aos adoradores,
Às vezes o diabo vai aparecer no meio da igreja. Pode ser que ele apareça, porque ele estava junto aos adoradores, e Deus disse: vistes o meu servo Jó? Deus estava olhando para Jó, homem íntegro, fiel, que se desvia do mal. Deus ressalta as qualidades daquele homem. Ele estava cercado de graça e favor. Ele tinha uma família linda, ele tinha lindos filhos, ele tinha uma esposa, tinha bens, era um homem tão poderoso, tão rico. Mas mesmo cercado por graça e favor, mesmo sustentado pelas mãos poderosas de Deus, ele passou por problemas. Ele teve que enfrentar situações que ele jamais pensou que enfrentaria. Ele perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, lhe restou a esposa, adquiriu uma enfermidade. Um grande problema chegou para este homem. Eu não sei qual é o tamanho do problema que chegou para você, mas isso não é sinal de que Deus tirou o favor dele, você entende? Isso não é sinal de que Deus tirou a graça dele, porque às vezes as pessoas, elas menosprezam a graça e o favor porque elas estão passando por um problema e não estão enxergando graça e favor no meio da tribulação. Jesus estava dormindo no barco, a tempestade, a onda assolando o barco, mas havia graça e favor ou não havia? Estava dormindo, mas eles foram lá e acordaram, eles foram lá e clamaram. Não faltará graça e favor, não importa onde você esteja, em que lugar você esteja, graça e favor sempre estará com você. Sempre estará com você, graça e favor. Eu posso estar enfrentando um problema e ainda continuar cercado com graça. Eu posso estar enfrentando uma enfermidade e continuar cercado por graça. Eu posso estar enfrentando um problema familiar e ainda estar cercado pela graça. Eu posso estar enfrentando uma necessidade e ainda estar cercado por graça. Posso. Mas o que significa estar passando por necessidades, por problemas e estar cercado pela graça? O que significa isso? Quer saber o que significa? Significa o seguinte: que nada poderá te derrubar, que esse problema, essa luta, essa situação não vai te derrubar. Essa é a garantia que você tem, graça e favor. A mão poderosa de Deus está sobre a tua vida. Essa é a garantia que nós temos. Nenhuma adversidade vai te colocar no chão. Nenhuma arma preparada pelo nosso inimigo prosperará contra a sua vida. Nenhuma, porque estou cercado de graça e favor. Estou no meio de uma guerra, mas mesmo assim continuo cercado de graça e favor de Deus. Paulo pensou que não suportaria aquele espinho. Ele já havia 3 vezes clamado: Senhor, arranca de mim este mal. Paulo não sabia se ele tinha ou não estrutura para suportar aquele mal, aquele problema. Nós não sabemos o que é. Talvez ele não tivesse mesmo estrutura, mas porque ele tinha graça, ele suportaria aquele espinho. Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está pensando que não tem estrutura, mas a minha graça, a minha mão te sustenta. Eu não sei se isso vai ajudar alguém aqui hoje, mas o Senhor está dizendo: a minha graça te sustenta, a minha mão te sustenta. Senhor, eu não vou aguentar esse problema, estou quase entregando os pontos. Ele está dizendo: a minha graça está contigo, a minha mão te sustenta. Essa situação não vai te derrubar, ela não vai te derrubar. E hoje eu quero falar sobre a mão do Todo-Poderoso, a mão do grande El Shaddai, dessa mão que nos sustenta, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de necessidade. Porque quando esta mão está sobre mim, quando esta mão está me sustentando, quando eu tenho este favor, eu tenho a certeza, eu tenho a garantia
que eu ficarei de pé. Que eu ficarei de pé. Que eu continuarei de pé. E não importa o que eu esteja passando, não importa a luta que eu esteja lutando, não importa o quão baixo eu esteja, a graça sempre me trará para cima, a graça e o favor e essa mão de Deus sempre me puxará para cima. Hoje eu vou profetizar sobre a tua vida, então prepare-se para dar glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque a graça, a mão de El Shaddai vai te levantar para cima, vai colocar você de pé novamente. Em toda a história de Jó, nós vemos a mão de El Shaddai, em toda a história. Vemos uma família abençoada, vemos ele perder tudo, mas mesmo assim continuamos vendo a mão de El Shaddai sobre ele. Deus guardando, sustentando, mesmo quando ele estava pegando aquele caco de telha para raspar sua enfermidade. A gente vê a graça e o favor. Enquanto a mulher está dizendo amaldiçoa esse Deus e morre, ele está dizendo como eu posso amaldiçoar o Deus que me dá graça e favor para respirar. Como eu posso amaldiçoar esse Deus? Se nu eu vim e nu eu voltarei. Se pobre eu vim ao mundo, se tudo que eu tive foi Ele que deu, eu continuo debaixo da graça, eu continuo nas mãos de El Shaddai, eu continuo sendo sustentado por Ele. Eu tive muitas coisas, hoje não tenho nada, mas ainda eu tenho Deus. Eu creio e confio. O meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Oh, mesmo perdendo todas as coisas, mesmo perdendo tudo, talvez alguém diga: eu entendo o que Jó passou. Você não entende o que Jó passou, você não sabe, não faz ideia da dor, você não faz ideia. Mas eu vejo um homem que permaneceu nas mãos de Deus, que permaneceu diante do Senhor. Aqueles 3 hebreus, quando são lançados na fornalha de fogo ardente, porque não se dobraram diante de uma estátua. Talvez alguém diga: mas aonde está a mão de Deus sobre eles? Porque a mão de Deus não os guardou, não os protegeu. A mão de El Shaddai não evitou que eles entrassem naquela fornalha, mas a mão de Deus os guardou das labaredas de fogo. E disse aqui: nenhum cabelo vai queimar, nenhuma pele vai queimar, nenhuma roupa vai queimar. Deus é o Deus que entra contigo na fornalha. A mão de El Shaddai está sobre nós. Eles foram para baixo, mas a mão de Deus os trouxe para cima. Alguém os lançou para baixo, mas a mão de El Shaddai os trouxe para cima novamente. Quando você está nas mãos de El Shaddai, o resultado do seu desafio é esse: Deus tem o topo para você, Deus tem lugares altos para você, Deus sempre vai te colocar por cima, porque Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Só quem está sendo sustentado por essa mão, adore ao Senhor. Vou te dar 20 segundos para você adorar o Senhor. Mais 10 segundos, mais 10 segundos, adore El Shaddai. Ele cuida de ti, Ele cuida de ti, Ele cuida de ti. Não é porque Ele deixou você entrar nessa situação que Ele não está cuidando de você. A mão de Deus sempre vai nos colocar para cima. Paulo e Silas estavam na prisão.
Eles estavam atados, amarrados, e as prisões eram em lugares baixos. Mas eles não murmuraram, eles começaram então a oferecer a Deus uma canção. Eu não sei qual foi a canção que eles entoaram ao Senhor. Eu não sei qual foi a música que eles cantaram naquele momento. Talvez não foi tão fácil assim, mas eles escolheram, porque a adoração é uma escolha. Você pode agora se silenciar, você pode agora fechar a tua boca, ou você pode escolher agora adorar o Senhor, glorificar o seu nome, exaltar o seu nome. Adoração é uma escolha. Eu escolho o que eu vou fazer na prova, se eu adoro a Deus, se eu murmuro, tudo é uma questão de escolha. Eles escolheram adorar ao Senhor. O que você vai escolher fazer quando você estiver em lugares baixos? O que você vai escolher a fazer quando as suas costas estiverem machucadas, porque as pessoas estão falando por trás de você, e o açoite de línguas tem ferido a sua alma? Pessoas que você jamais pensou estão criticando e zombando de você. O que você vai fazer no meio disso tudo? Vai deixar isso entrar no seu coração? Ou você vai oferecer a Deus um louvor e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pedir ou imaginar. Eu sei quem eu sou nele, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu tenho salvação, eu tenho a vida eterna, eu tenho cura, eu tenho um Deus que tudo pode. Eu tenho um Deus que tudo pode. Mas no meio do louvor de Paulo e Silas, Deus começou a se mover. Faz desse jeitinho que eu vou ensinar você. Vira para o teu irmão e fala assim: no meio do louvor Deus começou a se mover. A se mover. Olha a mãozinha de Deus, ó. Hoje você vai ver a mãozinha de Deus assim, ó. Você vai ver a mão de Deus trabalhar a teu favor. Aleluia! Quando Paulo e Silas começaram a adorar, a mão de Deus começou a se mover a favor deles. Porque todas as vezes que você adora, a mão de Deus se move a teu favor. E as colunas daquela prisão começaram a ser abaladas. Houve um grande terremoto. Deus começou a sacudir. Olha a mão de Deus. Olha o que Deus vai fazer com todas as colunas que o inferno levantou para prender você. Olha o que Ele vai fazer com todas as correntes que estão prendendo você, impedindo você de avançar. O teu potencial está parado, mas a mão de Deus, enquanto você adora, entenda isso, enquanto você adora, então adore ao Senhor, porque enquanto você adora, Deus move as mãos dEle. Deus move. Deus move, Deus move, Deus move. Eles estavam tão lá embaixo, mas quando a mão de Deus começou a se mover, a mão de Deus os trouxe para cima novamente. Porque a mão de Deus sempre vai te colocar para cima, e a mão de Deus vai te tirar da prisão, e a mão de Deus vai te colocar por cima, e a mão de Deus vai te abençoar, e a mão de Deus vai te sustentar, e a mão de Deus vai te honrar, e a mão de Deus é por nós. A mão de Deus sempre vai entrar na hora da necessidade. Onde há necessidade, você vai ver a mão de Deus, a mão de El Shaddai. É como realmente faz muito sentido isso. É como a mão da mãe sobre o filho. É como a mãe que corre para o seu filho que chora. A mão de Deus sempre estará a teu favor. E o filho chora, e a mãe pega, e a mãe levanta o filho. Hoje Deus vai te levantar. Eu vou repetir isso mais uma vez. Hoje Deus vai te levantar.
Deus vai dizer: calma, neném, não precisa chorar, papai chegou, papai está aqui. Às vezes você sente que você foi jogado, alguém te lançou para baixo, mas não se preocupe, a mão de Deus vai te tirar dessa. A mão de Deus. Quantas vezes já tentaram derrubar você? Quantas vezes já tentaram destruir você? Por quantas situações você já passou que você pensou assim: não tem saída para mim? E você está aqui, amém? Pode faltar uma coisa ou outra, mas nunca faltou graça e favor. Nunca faltou a mão de El Shaddai sobre a sua vida. E você ficou de pé, não ficou? Por quê? Porque a mão do Senhor, a mão do Deus Todo-Poderoso te colocou de pé novamente. Eu nunca conversei com alguém aqui dentro dessa igreja, nem com aqueles que eu conhecia a história, e aqueles que eu os conheci no meio de uma turbulência. A turbulência passou, ele ficou de pé. As pessoas me contaram histórias de dor e sofrimento e ficaram de pé. Pessoas que enfrentaram lutas, pessoas que passaram pelo câncer. Pastor Roberto tem um testemunho lindo para compartilhar com a gente. Outras pessoas têm um testemunho. Um dia eu estive lá embaixo, mas a mão de Deus me sustentou, a mão de Deus me levantou novamente. Aquilo parecia ser no momento mais forte do que eu, mas eu vi a mão de Deus a meu favor. Eu quero que você hoje entenda isso: a mão de Deus está a teu favor. Muitas mãos estão trabalhando contra você, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que isso merece adoração, um aplauso, merece alguma coisa? Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando contra você. Por isso que eu preciso me manter firme nesse relacionamento, nesta busca. Porque a grande maioria, quando chega o momento da luta, ele deixa a caminhada, deixa a jornada, porque ele quer viver de experiência. E a nossa jornada não é para termos uma experiência com Deus, mas é uma jornada de fé. Hoje as pessoas procuram uma experiência, por isso que elas mudam de igreja. Porque não, eu já tive todas as experiências nessa igreja, eu quero ter uma experiência nova, aí eu vou para uma outra igreja. Não, eu já tive todas as experiências com essa mulher, eu vou buscar ter uma outra experiência, eu quero uma outra mulher para ter algo novo. Hoje está assim o mundo. As pessoas saem de um emprego, vão para outro por causa de ter uma nova experiência. E na jornada com Deus não é atrás, não é de experiência em experiência, é de glória em glória, é de fé em fé, de vitória em vitória. Não é dessa experiência para outra experiência. A gente não está aqui no oba-oba, nós estamos aqui para caminharmos em fé, em fé, em glória. E não é tão fácil dar um glória às vezes, mas é de glória em glória. Então glória a Deus, está doendo, mas glória a Deus. Senhor, carrega a sua cruz, mas glória a Deus. Senhor, eu estou sangrando, eu também sangrei um dia, calma aí, eu te ajudo a carregar a cruz, não temas. Vai dando glória, não tente sair da situação antes de vê-la terminada. É de glória em glória. Jó não caminhou com Deus por causa de uma experiência. Ele teve uma experiência, ele teve muito dinheiro, riqueza, mas ele caminhou em fé com Deus. Como? Lá atrás eu tive tudo, hoje eu não tenho nada. Se fosse por experiência, ele ia absorver o conselho da esposa: amaldiçoa esse Deus e morre, está amaldiçoado Deus, pode me matar agora. Mas ele estava numa jornada de fé, numa caminhada com Deus.
e se manteve íntegro, se manteve fiel. Se mantenha íntegro, se mantenha fiel nessa jornada. Seja fiel a Deus como Deus é fiel com você. Obedeça a Deus. Eu sei que não é tão fácil obedecer algumas coisas, eu sei que não é tão simples como parece, mas leve a sua carne à servidão do Espírito. Mude os seus hábitos ruins por hábitos saudáveis. Mude a sua mente, mude o seu coração. Busque do Espírito Santo. Tem coisas que nós não vamos conseguir vencer sozinhos, mas com a ajuda do Espírito Santo nós vamos transpor as muralhas, nós vamos vencer os pecados. Por favor, mantenha-se fiel e íntegro na presença de Deus. Honre a sua jornada com Deus. Porque mesmo que pareça que Deus não está trabalhando por você, Ele está trabalhando por você. E a mão de El Shaddai está sobre a sua vida. Toque em alguém e diga assim: a mão de Deus continua sobre ti. Eu tenho uma boa notícia para alguém: a sua maior bênção está a caminho, a sua maior bênção está chegando, o seu maior milagre está chegando. Você já recebeu um grande milagre? Não se compara com esse que está chegando. Há uma bênção grande chegando para você. Alguém pode adorar o Senhor? Adore, 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 adore. Exalte o Senhor. Aleluia. Vemos Deus trabalhando na vida de Jó, e Deus usando a sua mão, Deus usando a mão direita, Deus usando a mão esquerda. Tem pessoas que são habilidosas, são ambidestras, elas sabem lidar com as duas mãos, sabem fazer coisas, são talentosas, e o meu Deus usa tanto a mão direita como a mão esquerda. Isso é magnífico, porque são as mãos de Deus que me sustentam. No meio do processo, no meio da dor, no meio da enfermidade, no meio da necessidade, Jó confiou na mão de Deus. Jó confiou no Senhor. Confie em Deus. Confie que a mão dele está por ti. E não dá para nós prevermos o que Deus vai fazer. Quando a gente vê o Neymar jogando, não dá para prever qual vai ser a próxima jogada, que o moleque é bom, e ele pega e faz uma coisa de louco. Não foi tão bom assim nessa última Copa, mas a gente sabe que ele joga bem. É só para deixar mais bonita a pregação. Eu estou tentando trazer ilustrações, eu estou inovando as minhas mensagens. Então, olha aqui, não dá para prever o próximo movimento de Deus. Não dá para a gente saber o que Deus vai fazer. Não dá. Eu só tenho uma expectativa no meu coração: a mão de Deus vai trabalhar a meu favor. Nesta situação, a mão de Deus vai trabalhar a meu favor. Deus vai lutar todas as suas batalhas, porque essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. Deus tira da tua mão e Deus coloca isso nas mãos dele, para ele resolver. Eu estou tão feliz com essa mensagem. Se alguém pudesse, por favor, me ajude a celebrar, me ajude a adorar o Senhor, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Porque enquanto Deus te segura com uma mão, Deus luta com a outra mão. Enquanto Deus te esconde com uma mão, Ele destrói os seus inimigos com a outra mão. Eu não sei quem aqui se sente protegido assim por Deus. Porque quando Deus diz: eu tomo a sua peleja, eu tomo a sua luta, eu vejo logo a mão de Deus com a espada desembainhada indo na minha frente, e guerreando, e lutando, e vencendo as minhas batalhas. Porque a mão de El Shaddai, a mão do Deus Todo-Poderoso, luta por mim, a meu favor. E o lugar do nosso desconforto, o lugar das nossas necessidades, o lugar das nossas lutas se torna o cenário para a ação de Deus, para o movimento de Deus. Porque a mão de Deus vai começar a mover tudo. E se você pudesse ver o que Deus está fazendo, se você pudesse sentir o que Deus está fazendo agora,
você não estaria com a sua boca fechada, você estaria adorando, exaltando o nome deste Deus Todo-Poderoso, porque Ele está trabalhando bem aqui, porque basta uma das mãos de Deus pegar, basta uma das mãos de Deus se mover, e tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Quando a mão de Deus não está trabalhando do lado de fora, a mão de Deus está trabalhando do lado de dentro. Quando nós não vemos Deus mexendo nas coisas que estão do lado de fora, pode ter certeza, Deus está mexendo nas coisas aí dentro, porque essa é a mão do oleiro, a mão do oleiro que prepara o vaso, que dá forma ao vaso, que aumenta o vaso para transbordar, para encher de mais óleo. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quando Deus não está trabalhando do lado de fora, Ele está trabalhando do lado de dentro. Algumas coisas só podem acontecer do lado de fora quando haver essa transformação do lado de dentro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Deus está te moldando primeiro, Deus está dando forma ao vaso. E se você soubesse o que Deus está fazendo aqui, se você soubesse o que Deus está fazendo na sua vida, a forma que Deus está movendo as coisas, você daria glória a Deus e aleluia, e você não ficaria assim preocupado como você está, não. Você não ficaria assim preocupado. Se você soubesse, você ia mudar a sua preocupação em louvor, você ia mudar a sua preocupação em adoração. Em vez de me preocupar, eu vou louvar. Em vez de me preocupar, eu vou adorar ao Senhor. Porque todas as vezes que eu adoro, Deus se move a meu favor. Porque enquanto eu adoro, Deus trabalha a meu favor. Creia e confie no mover e no movimento das mãos de Deus. Creia e confie, enquanto você está aqui ouvindo essa palavra, a mão de Deus está articulando alguma coisa para você. A mão de Deus está pegando algum papel, algum documento. A mão de Deus está tocando em algum coração. A mão de Deus está quebrando algum coração duro. A mão de Deus vai visitar alguém nesta noite, nesta madrugada. Portanto, igreja do Senhor, fique atenta. Enquanto nós adoramos, a mão de Deus trabalha por nós. Sabe o que eu encontrei? Que o nome El Shaddai aparece 48 vezes na Bíblia. E 30 dessas vezes que aparece, sabe aonde aparece? No livro de Jó. Quem sustentou Jó em todo o processo? El Shaddai. Sabe quem está te sustentando em todo o seu processo? El Shaddai. El Shaddai. Jó declara: bem sei que tudo podes. Só quem tudo pode, irmão, é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus é todo-poderoso. Jó experimentou o movimento, o mover de Deus, das mãos de Deus, no meio da crise, no meio da dor, no meio da necessidade, no meio da aflição. Ele experimentou a mão de Deus, o agir de Deus no meio da necessidade. E mesmo com tudo perdido, ele permaneceu na presença de Deus. Deus está chamando alguém para a sua presença. Deus está chamando alguém para voltar para os seus caminhos. Deus está chamando alguém: venha, venha, venha. Você andou distante, talvez você nunca caminhou com Ele. Ele está te chamando: pode vir, vem, vem, vem. Não importa aonde você esteja, em que lugar você esteja, em que momento você esteja, vem. A mão de Deus se moveu a favor de Jó. Enquanto você crer e confiar, Deus vai mover as coisas para você. Eu posso pedir para você ficar em pé neste momento.
Porque Deus está prestes a te levantar de novo. Deus está prestes a te levantar de novo, a fazer nova todas as coisas. Deus é um Deus de recomeço, e a mão de Deus é poderosa para entrar no caos da nossa vida, da nossa história, e montar novamente. Porque quando a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó, quando você declarou que Deus virou o meu cativeiro, você estava dizendo que Deus mudou a tua história para uma nova história. O que você viveu até aqui é velho, e agora você vai viver algo novo. E Deus virou a história, e Deus virou o cativeiro. Isso é uma virada de página. Deus está prestes a virar a página da tua vida. Então eu vejo a mão de Deus virando as coisas para Jó, e eu vejo a mão de Deus virando as coisas para você. Só quem acredita nisso, levante as mãos e adore ao Senhor aqui. Aleluia.